Logo, a gente olha para o livro de Salmos, que está contido entre os livros poéticos, com uma palavra de júbilo, de festa, mas a verdade é que as letras desses louvores, elas nos trazem algumas colocações e algumas observações que nós, quanto adoradores, precisamos ter muita atenção. Se nós pegarmos o Salmo 100, é um salmo muito bom, que louvou até nos nossos dias, né? Conseguiram colocar uma melodia legal. Celebrai com júbilo ao Senhor, todo mundo canta, é legal, é acabado, agitado. Mas se a gente pegar a letra e observar, existe algo ali muito forte para nós. Este Salmo 125, ele é um dos salmos mais conhecidos. Muita gente que até nem crente consegue citar esse salmo, conhece esse salmo, porque ele diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a gente cantar, fica bonito, mas você já observou a observação desse texto? Ele continua dizendo que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, eu não fui lá ainda, mas a gente conhece um pouquinho, tem muitos montes, inclusive o Sinai, o Horebe, né? Estão ali esses montes de Sião, ao redor de Jerusalém, e assim o Senhor está em volta do seu povo. Se você for em Jerusalém e observar, ele é cercado por montes. Aí o salmista também vai cantar dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Aí de onde me virá o socorro? Não é dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. Então o salmista ele vem trazendo algumas observações interessantes. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, estão lá até hoje, e não vai mudar, o Senhor está em volta do seu povo. Então olhe o tamanho dessa observação. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que antes da Bíblia ser escrita já estavam lá, e hoje, muitos séculos depois, continuam lá. Então os que confiam no Senhor são como esses montes, permanecem para sempre. Aí vem a pergunta para mim, lendo esse salmo ou cantando esse salmo: será que eu confio no Senhor? Porque se eu me abalei com a minha instabilidade financeira, onde está a minha confiança no Senhor? Se eu me abalei com a minha instabilidade emocional, onde está a minha confiança para com o Senhor? Se eu me abalei com uma fofoca, se eu me abalei com uma calúnia, onde está a minha confiança no Senhor? Porque quem confia no Senhor não se abala. Viu como é séria essa colocação? Cantar é bom, é bonito, mas é para mim, você buscar-nos e olhar para mim. Por que eu estou tão abalado? Por que eu estou pensando em desistência? Por que eu estou pensando em chutar pau de barraca? Por que eu quero chutar a panela? Por quê? Simples, você não confia no Senhor. E não é para alguém me dizer isso, não é para alguém te dizer isso, é para você chegar no salmo desse e dizer assim: peraí, Senhor, se eu estou tão abalado, segundo o que o salmista me traz ao entendimento, é porque eu não estou confiando no Senhor. Então, Senhor, aumenta-me a fé. Porque se eu acreditar no Senhor, que é um Deus, que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, o Senhor está fazendo a retaguarda. Nada pode me atingir, nada. Por quê? Porque há um Deus que está me cercando, me protegendo, me cobrindo. Consegue entender isso? Pastor, o Senhor não está passando porque eu estou
passando. Talvez, se a gente for analisar, eu estou passando por coisa até pior. A questão é aonde você está colocando a sua fé. Aonde você está colocando a sua esperança. Em que você está se estribando, em que você está se firmando. Ah, pastor, porque eu tive uma proposta de emprego que, se der certo, vai melhorar muito a minha vida. Aí tu volta lá e vamos deixar para a próxima, depois eu te ligo. Aí você se desestabiliza todo, porque você colocou a sua confiança em algo muito fútil. Agora, se você botou a sua confiança no Senhor, deita a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, que amanhã um sol lindo, brilhante vai nascer de novo, trazendo esperança. Só que tem gente que não está conseguindo nem dormir, imagina olhar o nascer do sol. Aí o Senhor veio nos mostrar que esse negócio de se abalar, esse negócio de desistir, não é privilégio do século XXI, não. Às vezes a gente diz assim, ó, o mal do século, qual é? Depressão. É a doença mais chique. Hoje tudo é depressão. Está deprimido, está oprimido, está abalado psicologicamente. Isso não é privilégio nosso, não, irmãos. Isso aí é histórico. Se tem uma coisa que o ser humano busca, é refúgio na desistência. Está difícil, eu vou abandonar, eu vou desistir, eu vou parar. Meu irmão, tu pode até pensar que parou, mas a vida continua do mesmo jeito. Parar de fazer o que você professa acreditar não vai dar um ponto final na tua vida e nem vai saltar, pular fase da tua vida, vai não. Tu vai ter que viver o dia de amanhã. Enquanto a tua morte não chegar, enquanto a igreja não for arrebatada, nós temos que viver. Você pode optar em viver lutando pelos seus sonhos e ideais, ou deitado esperando, como dizia aí um certo cantor, sentado na sala do apartamento com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar? Pode! É uma decisão sua. Mas a verdade é que as 24 horas do dia vai passar do mesmo jeito. Desistir pode até parecer uma opção, mas não é. A questão é, às vezes a nossa desistência nos leva a caminhar na contramão dos nossos sonhos, caminhar na contramão dos nossos ideais, dos nossos objetivos, e às vezes, num culto como esse, quem sabe, você, aviva novamente e vai ter que fazer toda a caminhada de regresso para o ponto de partida que você já poderia estar, como dizia o meu pastor, se corre, corre, se anda, anda, se não anda, se arrasta, mas não para. Está difícil hoje, por mais difícil que seja, pelo menos se mantenha na posição. Se não deu para avançar um passo, mas pelo menos não retroceda um passo. E o que nós precisamos buscar em Deus, entendimento. Senhor, é em Ti que eu confio, então eu não vou me abalar. Esse dia eu vi um vídeo desses vídeos engraçados que eles soltam aí para entender o povo. Aí uma moça pegou uma bala, um bombonzinho, e botou dentro de uma bacia d'água e nada me abala, nada me abala, nada, e a bala não nadava. A gente tem que colocar no nosso coração, nada me abala. Por quê? Porque eu estou baseado no Senhor. É no Senhor que eu estou baseado, alicerçado. Então, irmão, quem pode contra o nosso Deus? Quem pode? Ninguém. Nosso Deus tudo pode, Ele nos fortalece. Aí eu estava observando, Jesus, Ele caminhava com os seus seguidores, e aí chegou uma certa hora na sua vida. Coloca para mim aí, filho, Evangelho de Lucas,
capítulo de número 10, versículo de número 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Pula, vai lá no 19 e no 20. Olha a volta desses camaradas. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Jesus já tinha 72 discípulos, irmão. O discípulo é seguidor, andando com ele, vivendo as maravilhas. Andar com Jesus, irmãos, era assim, ó. Era igual o sorteio da telecena. De hora em hora você via um prêmio. Era uma alma que se salvava, era um doente que era curado, era um morto que era vivo, era um demoniado que era liberto. O negócio andar com Jesus, irmãos, é recheio de variedades de sensações, de experiências novas. O cara estava com 72 seguidores, quando ele dizia, eles estavam juntos. Aí ele disse assim: olha, está achando bonito eu fazer? Pois eu vou otorgar para vocês o poder para vocês fazerem. Vão de 2 em 2. Vão me ter a experiência de fazer parte de algo grande. Não leve alforje, não leve bolsa, não leve muda de roupa. Só vão. Chegando em uma cidade, encontre uma casa, ainda entre e fique lá, porque vocês são dignos de receber o sustento. E agora eles vão viver uma experiência, porque Jesus ele está vivendo essa experiência de confiar em Deus. Aí eles saem, irmãos. Aí a Bíblia diz: quando eles voltam, eles vêm radiantes, eles vêm alegres, eles vêm, sabe, vibrantes. Aí ele diz: Senhor, os demônios se sujeitam ao teu nome, Senhor. Senhor, nós colocamos as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, Senhor. Eles estão radiantes de viver essa emoção, essa sensação, sabe, essa euforia maravilhosa. Aí eles estão gostando, né? É bom? É bom. Mas eu vou dizer uma coisa: melhor do que isso é vocês entenderem que, além de ir andando comigo, além de fazer parte do meu time, além de fazer parte do meu clã, de ter este poder otorgado para vocês, além de tudo isso, vocês ainda são cidadãos dos céus, registrados lá. Se vocês estão gostando disso, imagine quando vocês provarem do verdadeiro poder, da verdadeira autoridade, do verdadeira supremacia. Vocês fazem parte disso, rapaz. Bom, não é isso? Ninguém desiste, né? Vivendo desse jeito. Vamos ver? João capítulo 6, versos 60 e 61. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse isso, e os ofende. Isso os ofende? Vai lá no versículo 66 a 68. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Não, olha aí, estamos falando dos discípulos de Jesus, 72, vivendo as maravilhas do ministério. Não teve um levante, não teve, só a palavra. Quando Jesus mudou um pouquinho o discurso do traga os pães e os peixes que eu aumento para vocês,
Traga os endemoniados que eu curo para vocês. Traga os problemas de vocês que eu resolvo para vocês. Todo mundo seguindo, todo mundo gostando, todo mundo querendo. Vem. Mas na hora de Jesus disse assim, tenha um compromisso com o reino. Tenha um compromisso com a missão. Se dediquem mais. Sejam leais. Esse discurso aí eu não estou gostando muito não. Esse negócio aí de me cobrar, de me exigir, não dá não. Ó, saiu fora, ficou 12. Aí quando saiu, ele disse assim, vocês aí, querem ir também vão. Os 12 que ficaram são como os montes de Sião. Estão firmados na rocha. Eu não estou na igreja só para expulsar o demônio. Eu não estou na igreja só para curar o enfermo. Eu não estou na igreja só para ver a multiplicação do pão e do peixe. Eu estou na igreja porque eu quero ir viver a vida eterna com meu Deus. Aí fica. Quem estava para viver o que Jesus tem para dar, corre. Mas quem está para entender o que Jesus já deu, já é meu, vou ficar, vou valorizar, vou desfrutar. Sabe por que a gente para pensar em desistir? Porque a gente não entende quem nós somos, não entendemos o que já temos. A gente fica frustrado, irmãos, porque pensa que perdeu alguma coisa. Seu nome está escrito no livro da vida, e de lá só sai se você quiser. O diabo não tira ele de lá, irmãos. As adversidades, a profundidade, a altura, nada tira o teu nome de lá, só você. Então, se você entendeu isso, irmão, venha o que vier, você está lá. Olha que coisa interessante. Jesus foi indo. 1 Coríntios 15:6. Bota aí. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Isso é Paulo pregando. Não é mais eu estou mais vivo agora não, tá? Quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele está dizendo assim, ó, Jesus cumpriu tudo que falou, morreu, ressuscitou, passou 40 dias aparecendo para os seus seguidores, para os seus discípulos. Apareceu primeiro lá para as mulheres, depois apareceu para Simão Pedro, também apareceu para 2 que iam a caminho de Emaús, nós vamos já mexer com eles. Depois apareceu para 500 discípulos, e depois também apareceu para mim, Paulo dizendo, lá no caminho de Damasco. Olha aqui, quando Jesus morreu, ele já tinha 500 seguidores. Quando ele morreu, ele vai passar 40 dias aparecendo a esse povo. Comeu com eles, mandou eles tocar, toca. Comer, então eles tocam. Não, você vai dizer, toca, seu crente, toca, você disse que queria tocar, toca aqui também. Toca, seja crente, não credo, sabe? E foi aparecendo, mas eu chamo a atenção para isso. Ei, 500 discípulos com Jesus, nesse intervalo de 40 dias, até que ele vai ser assunto ao céu, subir. Diante deles, todos, no Monte das Oliveiras, eles sobem. Aí o anjo diz, ei, fica triste não. Esse Jesus que você tem subir, da mesma forma subir, vai voltar. Olha que promessa, irmãos. Só que antes de Jesus disse assim, eu vou pedir só uma coisa para vocês. Não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou, mas eu volto. Eu não deixo vocês órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Espera que eu venho. Essa espera durou exatos 10 dias. Exatos 10 dias. Quando ele subiu, 40 dias depois que ele tinha ressuscitado, 10 dias certinho no dia do Pentecostes, Jesus voltou em espírito, não mais para estar conosco,
mas para estar em nós. Maravilha, não? Vamos ver um negócio? Bota para mim aí, Atos capítulo 1, versículo 4, e depois o versículo 15. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. Fique em Jerusalém, só faça isso, só fique em Jerusalém. Olha lá. Por esse tempo, quanto cerca de 120 discípulos. O que, rapaz? Estavam reunidos num só lugar. Pedro se levantou e disse: nem importa o que ele disse, para chamar a sua atenção é simples. Jesus ressuscitou, disse que ia ressuscitar, veio, apareceu para 500 crentes. Ei, eu morri, não disse que eu morri? Morri. Eu não disse que ia ressuscitar, ressuscitei. Está duvidando? Toque em mim, toque. Apareceu para eu disse que ia morrer, morri para salvar vocês. Disse que ia ressuscitar, ressuscitei. Estou aqui mostrando para você. Subiu para o céu diante deles e disse: vou subir, vou voltar para buscar vocês. Só tem uma coisa: fiquem aqui em Jerusalém até eu voltar e revestir vocês de autoridade. Tá bom? Está combinado? Está combinado. 10 dias depois, dos 500, tinha 120. Cadê os 380? Estão aonde? Estão revoltados com alguma coisa, estão com raiva de alguma coisa, estão desanimados por alguma coisa, estão frustrados por alguma coisa. Ei, esse negócio de querer parar, de querer desistir, de querer ficar, vou ficar só na minha, não é privilégio nosso não, irmão. Isso é histórico. Estou te falando de quem tocou em Jesus e foi embora. Estou te falando de quem ouviu ele mesmo falar, não intermediou conversa com o pregador não. Ele mesmo disse: foi embora. E eles não esperaram. É por isso que a gente vê hoje uma falta de compromisso com o rei, irmão. Uma falta de reverência, uma falta de cuidado com o que Deus colocou na própria mão. Está precisando, sabe o que, irmão? De avivamento. Sair desse estado emocional abalado de qualquer coisinha. Não, eu vou ficar na minha, eu não vou nem dizer nada. Cuidado, irmão. Você pensa que pecado é o que você faz, na maioria das vezes o maior pecado é o que você não faz. O sábio Salomão deixa bem claro: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tem tempo que tu tem que se calar mesmo. Aí tu quer falar. Mas tem tempo que tu tem que falar, rapaz. A posição que tu está, o dever que tu tem, a responsabilidade de perder sobre teus ombros, tem que falar. Aí tu se cala. Aí depois, irmão, tem consequências. Quer parar, quer desistir, sabe? Não, fica na minha, é hora de acordar, porque isso te afasta do propósito, te afasta do teu galardão. Se tu descuidar, perde o que Deus colocou no tua mão. Aí eu estava analisando aqui esses dois cidadãos que vão a caminho de Emaús, eu vou meditar neles. São discípulos. Bota para mim aí. Evangelho de João. Não, perdão. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Bota o versículo 13. Isso aqui é na segunda-feira, no dia da ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia, no dia que ele ressuscitou, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Bota na NBT, nós vamos acompanhar na NBT. Faz a mesma coisa da NBT, mas bota lá. Presta atenção aí. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, 2 dos seguidores de, sabe o que é isso?
Olha lá, no mesmo dia. Bota para mim o versículo 52 e o versículo 53. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Isso aí é a Bíblia mesmo. Só que olha o tanto de versículo que tem, do 13 até o 50. De manhã cedo, esses dois cidadãos aí saem da caminhão e vão andar 11 quilômetros para longe do propósito que Deus tem na vida dele, para longe das promessas que Deus fez para ele, para longe da esperança que eles tinham, para longe de tudo que eles acreditavam. Eles estão agora rumando na contramão. Foram embora. Aí, nós vamos ficar lendo o texto. Você lê aí essa história depois de casa. Eu li e eu vou falar para você. A Bíblia vai dizer que o nome de um deles é Cleopas. Aí o Cleopas e o aluno vão andando. E eles vão conversando e se afastando. Conversando e se afastando. Aí a Bíblia vai dizer que chega um terceiro personagem, que hoje nós sabemos que é Jesus, mas eles não sabiam, é só mais um personagem. E entra na conversa e começa a interrogá-los. Aí, irmão, nós temos muito que aprender. O que é que te faz pensar em desistir, querido? O que é que te faz se afastar do propósito? O que é que te faz esfriar na tua fé? Vamos olhar? Lá vai eles, conversando entre si. Aí o que diz assim, ó, acerca dos últimos acontecimentos. Diga que o irmão está dizendo lá, diga assim, os últimos acontecimentos é que esfria a tua fé. É coisa de momento. Pode ir atrás de quem está pensando em desistir. Pode ir atrás de quem está desanimado na igreja. Pode ir atrás de quem está querendo entregar carne. Pode ir atrás de quem está dizendo eu não quero mais. Fala com ele para ver. É coisa de momento. Eu não quero mais não. Hã? O que vai acontecer? Você não viu não? Não tem irmão para você assim de mim. Eu não vou lá não. É coisa de momento. É os últimos acontecimentos. E quem está envolvido nos últimos acontecimentos tem por natureza esquecer de duas coisas. Primeiro, da história que você tem. O que é que Cleopas está fazendo com Anônimo, indo no rumo de Emaús, se Jesus disse, fica em Jerusalém? O que é que esses abençoados estão se afastando da promessa de Deus? Fica em Jerusalém. Os últimos acontecimentos. Aí eles vão falando assim, eu fico imaginando o Anônimo. Cara, eu achei que era ele. Não, mas ele falou que era. Mas cara, se fosse, não tinha acontecido tudo isso. Tu viu a liderança todinha, pegou o cara e matou. Não tem condições se os próprios líderes mataram. Mas por que nós vamos ficar fazendo então, se afastando de Jesus? Falando de coisas que lhe entristecem, falando de coisas que lhe, sabe? Vamos dizer assim, lhe oprimem. Mataram o nosso mestre. Morreu. Mas ele disse, não, mas mataram ele. Eu já disse, que mataram ele. Aí vai se afastando, vai se afastando. Primeira coisa, esquece do passado, da história. Esses caras andaram com Jesus. Esses camaradas um dia chegaram na ilha, o defunto tinha saído, a viúva estava chorando, o único filho estava morto, Jesus disse, não tocou nem com ele, tocou nos filhos, leva também, vai para a tua mãe. Eles viram, eles presenciaram. Esses caras um dia passaram 3 dias, naturalmente 2 ou 3 noites, ouvindo o mestre falar, pregar em maravilhas. Aí quando eles já estavam com fome, Jesus disse, o que é que vocês têm? Pão e peixe? Muito, não, pouquinho, 5 pães e 2 peixes. Traga. Deu comida para 5.000 homens, sem falar de mulher e criança. Todo mundo com
Pentecostes, ali em torno de 15 mil pessoas. Eles viram, eles comeram no peixe, eles comeram no pão, eles presenciaram, eles têm bagagem. Peraí, o que Jesus falava, ele cumpria, o que Jesus falava, ele fazia. Mas agora eles estão ignorando porque os últimos acontecimentos fez eles esquecer de quantas conquistas já tiveram. Você está triste por uma fofoca, você está triste porque ninguém me liga, ninguém me abraça, ninguém me ama, ninguém me quer bem, ninguém me valoriza. Ei, queridão, puxa o teu histórico, vê quantas conquistas tu já teve, vê quantos momentos felizes. A mesma pessoa que te calunia, a mesma pessoa que fofoca com teu nome, já viveu momentos especiais contigo. Tu já tem história aí para dizer assim, ei, não é um momento desse que vai fazer você te desistir nunca, meu irmão. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, mas os acontecimentos são tendenciosos para fazer você, vai chutar o papo, chuta para mim, vai se afastando aí, vai desistindo aí, vai parando do teu chamado, vai, e andando, e andando, e andando. Sabe a segunda coisa que o acontecimento faz? Tira a gente do foco do futuro. Pensa que acabou, não sei o que fazer. Tô sem, sabe, irmão, sem expectativa nenhuma. Para, fica deitado na cama. Para e caça culpado. É o culpado. É o Bolsonaro, o culpado. Que não vai faltar opção para tu achar para culpado. Meu pai que nunca me ajudou, minha mãe que me ignora, meu irmão que não presta, meu irmão que... Vai caçando culpado. Irmão, os últimos acontecimentos são tendenciosos para você parar e ter perspectiva de futuro. Hoje está difícil, mas amanhã é outro dia. Hoje eu estou no fundo do poço, mas amanhã eu posso estar na sala do Potifar, amanhã eu posso estar no palácio do governo, amanhã Deus tem coisas grandes para mim. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Meu queridão, acorda em nome de Jesus. Não deixa os últimos acontecimentos, não deixa um momento difícil tirar de você o brilho da esperança de um dia melhor, muito melhor para você viver. Diga a minha glória, Senhor. Coisas grandes para você viver na frente. Aí, olha lá vai a Bíblia diz assim, o nome de um era Cleópas, e o nome do outro, vê se não é assim. Cleópas é você, Cleópas sou eu. Os entristecidos querem se afastar do lugar da promessa. Fique em Jerusalém, acompanha Maús, andando 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 11 quilômetros, conversando com um anão. O que é que o anão diz? Cerca dos últimos acontecimentos, coisas que entristecem, coisas que nos oprimem, coisas que nos tiram a visão de quem somos e do que podemos ser. É o que está começando. Quem é que está falando para Cleópas? Você sabe? Eu não sei. Você sabe? Tu não sabe. Vai me dizer se na maioria das vezes as tuas tristezas, as tuas decepções, as tuas angústias de estar envolvido em coisas disseram isso de ti. Quem falou? Não sei, estão falando. Você nunca encontra o indivíduo que te acusou. Você nunca encontra o que te caluniou. Sempre é, estão dizendo, estão falando, é anônimo, não aparece. Está falando coisa que está te entristecendo, está falando coisa que está te fazendo parar, está falando coisa que vai você desistir, mas você não sabe, cara a cara, se ele tem alguma prova contra a sua pessoa. Mas palavras estão te entristecendo. Palavras estão. E quem foi? Não sei. Estão dizendo pela aí. Estão falando, mas não está bom. Estão falando que não está feio. Estão falando. Quem está falando? Não aparece. O nome de um é Cleópas. O seu nome está na pergunta. Mas quem está denegrindo o seu nome não está aparecendo. Quem está fazendo você se entristecer não está aparecendo. Quem está fazendo você desistir não está na lista. Então, o nome de Jesus te acorda.
escrito, mas ele não sabia. Lá vai Cleópatra, de um lado, anônimo, cheio a cabeça dele de caraminhosos, e afastando ele da promessa. Aí chega um terceiro personagem. Estamos falando do quê? Tu é forasteiro em Jerusalém, mano? Tá maluco, cara? Os últimos acontecimentos aí todo mundo sabe. Porque fofoca espalha rápido, todo mundo sabe. A questão é que tem gente que não se envolve na fofoca. A questão é que tem gente que não está nem aí para o que estão falando negativamente para entristecer. Está focado na promessa. Olha que coisa linda, lê com atenção. Vocês estão falando acerca de quê? Tu é forasteiro em Jerusalém? Tu não sabe do que estão falando acerca dos últimos acontecimentos? Aí ele vai dizer assim: que acontecimento? Está falando com Cleópatra. Que acontecimento? Não, porque estão falando o quê, rapaz? O que é que estão falando? Esse negócio estão falando, vai para a raiz da questão. Aí ele diz assim: o que estão falando? Fala para mim. Aí ele diz assim: tu não sabe mesmo não. Ou deixa eu te falar, estão falando acerca de Jesus. Lê com atenção. Homem poderoso em palavras, poderoso em ações diante de Deus e diante dos homens. Espera aí, o que é que eles estão falando? Eles estão falando acerca de Jesus. Homem poderoso em palavras, profeta, poderoso em ações. E eu sou testemunha porque eu estava lá. Por isso que Jesus chega, mas o que estão falando? Olha o que ele professa. Estão falando acerca de Jesus, que é homem poderoso em palavras, poderoso em ação, diante de Deus e diante dos homens, que foi entregue aos principados, que crucificaram, que mataram, é detalhe. Tu tem que ter entendimento, tu sabe que Jesus é profeta, tu sabe que Jesus tem poder para fazer acontecer, tu sabe disso, sei, e tu sabe o que ele falou. Ele falou para ti: fica em Jerusalém. Ele falou para ti: não se ausenta. Ele falou para ti: eu vou te encher de poder. Ele falou para ti, rapaz. Só que eu esqueci, porque os últimos acontecimentos tem alguém enchendo meu ouvidinho de coisa que me entristece, que me abala, que me tira da presença, que me deixa igual para ver. Aí vem alguém e faz ele refletir: o que é que estão falando? Estão falando acerca de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele disse, começando no Êxodo, ele começou a anunciar tudo que a palavra falava a respeito de Jesus, tudo que sobre ele tinha de se cumprir. Aí foi abrindo a palavra para ele. Aí quando chegou em certo lugar, Jesus ia passando: mas não ficar aqui, fica com a gente, já está de tarde, já anoitecer, fica com a gente, abençoa, segue. Tá bom. Entrou, começou, sentou com ele na mesa, partiu o pão, começou a comer, aí a Bíblia diz que ele abriu o entendimento deles. É o mestre. Aí quando eles entenderam, Jesus sumiu. Aí eles pararam e ficaram: olha o que é que nos traz de volta com a presença, irmãos. Para de estar ouvindo pessoas que só sabem te aconselhar do mal, pessoas que só sabem denegrir a sua imagem, só sabem falar negativamente. Procura andar com pessoas que vão te fazer refletir quem tu é. Procura andar com pessoas que vão fazer você, ao invés de soltar o arado, as mãos no arado, ao invés de distrair sua atenção, focar na missão que Deus te deu. Procura pessoas que vão te acordar assim: o que é mesmo que tu quer, rapaz? O que é que tu está pensando? Que se tu sair da igreja, se tu entregar o teu carro, se tu parar de servir, vai melhorar a tua vida, vai piorar, te acorda, rapaz. O que é que tu está fazendo, tentando se afastar da presença daquele que te dá vida eterna, rapaz? Não tem problema nessa terra que você vai resolver se afastando de Jesus. Não tem problema nessa terra que você vai resolver deixando de servi-lo. Acorda. O que é que estão falando? Que Jesus é um homem poderoso. É? Aí quando ele senta isso, entende que eu estou contigo. O Senhor subiu aí, ficou eles dois conversando. Porventura não ardia em nós quando ele nos mostrava a palavra. Quando o capeta tentar te entristecer com palavras de últimos momentos,
com acontecimentos que estão te entristecendo, vai para a palavra. A palavra vai avivar a sua fé, a palavra vai renovar a tua esperança, a palavra vai te trazer forças para resistir, a palavra vai te trazer visão para continuar. Porventura não ardia em nós quando Ele nos mostrava as Escrituras. Aleluia! Quer você colocar uma coisa no seu coração hoje, irmão? Cleópatra sabe que Jesus morreu, sabe. Cleópatra sabe que Jesus foi sepultado, sabe, mas lê com atenção. Ele vai dizer assim, ó, é bem verdade que umas mulheres foram ao túmulo e disseram que ele não estava mais lá. Pedro, Simão, dependendo da sua tradução, Simão também falou isso. Não olha para mim. O que é que nos traz, às vezes, essa inércia de esquecermos as promessas de Deus? O que é que traz ao nosso coração, irmãos, essa incredulidade tão grande, nós queremos virar as costas do que Deus tem para nós, mesmo alguém dizendo para nós, ei, a promessa está de pé, ei, irmãos, para e pensa, vamos botar o Cleópatra, que ele tem nome, eu fico imaginando o Cleópatra, irmãos, seguidor de Jesus, num daqueles dias, tipo assim, sabe, eles passaram para o outro lado, e Jesus tomou um barco e foi. Aí se levantou uma grande tempestade. Vamos imaginar o Cleópatra vindo daqueles barcos. E a tempestade veio, e a tempestade foi, e a tempestade sacudiu. A Bíblia diz que o barco estava quase a naufragar. Aí alguém gritou: Senhor, tu não te incomodas de que nós soframos ou perecemos? Aí Jesus, dormindo de boa, ficou de pé na polpa do barco e disse: aquieta-te, vento, acalma, e houve uma grande bonança. Eu fico a imaginar, se ele não estava no barco, pelo menos de manhã cedo, alguém chegou e disse: Cleópatra, tu não sabe da rua. Nós estávamos passando por uma tormenta, uma vendaval grande na nossa vida. Uma palavra dele houve calmaria. Fala para mim se você não já viveu uma experiência dessa. Fala para mim se você não já viveu uma provisão de Deus. Fala, irmão, para com isso, tu é crente. Olha para a tua história, rapaz. Tu já enfrentou situações muito piores do que as que está enfrentando hoje. E Deus já trouxe calmaria para a tua vida. Tu já passou por dificuldades muito piores e venceu. Aí agora esses últimos acontecimentos estão te afastando da presença de queridos. É tempo de você acordar. Pera aí, eu tenho história, meu amigo. É bem verdade que as mulheres falaram, é bem verdade que Pedro falou, mas é mais verdade que o próprio Jesus tinha falado. Foi ele mesmo. Hoje eu vou me entregar, hein? Vamos ver o pastor, as ovelhas vão se dispersar. Mas como assim, senhor? Está escrito no livro, não lê Bíblia não? Está lá, verão, pastor, as ovelhas se dispersarão. Eles vão me pegar, vão me torturar, vão me matar, e vocês todos vão me abandonar. Algumas horas depois, o que está acontecendo? Jesus está sendo levado para o Sinédrio, lá no calabouço, e está todo mundo lá. Ele falou e aconteceu. Só que quando ele ressuscitou, veio com ele assim: agora eu vou para vocês de novo. É necessário que vocês entendam que tudo que estava escrito na Bíblia tinha que se cumprir. Então já cumpriu. Agora vocês fiquem aqui em Jerusalém, porque eu vou lá e eu volto para vocês. Espera. No mesmo dia. Você consegue entender isso? No mesmo dia. O cara vai para Emaús. Fica em Jerusalém. No mesmo dia. A gente diz: que crente ruim é esse, hein, irmão? Que crente sem noção é esse? No mesmo dia,
o irmão aí, não vai querer sair. Não, fecha a porta. Que é certo demais isso aqui. Vem para o culto do avivamento, vem para o culto da família, vem para o culto da primícia, vem para o culto da vitória, vem para o culto da... Eita, agora! E no mesmo dia, estava tendo uma vida que parece que nem é crente. No mesmo dia está ligando, conversando fofoca ainda com os últimos acontecimentos. No mesmo dia está caminhando para a mão de Jesus ainda. A gente precisa aprender com esse camarada aqui. Eu era tolo, babaca, idiota, bobão, ouvindo, me afastando. Mas quando eu entendi que o Senhor tem promessas para mim, que Ele não desistiu de mim, que Ele tem coisas grandes para mim, eu fico imaginando a volta. Eu esqueci de ler. Bota os 52 aí. Olha aí. Então eles adoraram e 11 quilômetros de volta. E agora sim o 53. Cheio de alegria, estavam sempre no templo louvando a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Os últimos acontecimentos ainda eram fatos. Ainda tinha muita gente dentro de Jerusalém só envolvida nos últimos acontecimentos. Ei, o burburinho estava feito em Jerusalém do mesmo jeito. Ei, as fofocas estavam de casa em casa do mesmo jeito. As perseguições estavam do mesmo jeito. Mas esses dois entenderam uma coisa: se está ruim com ele, pior vai ser sem ele. Andei 11 quilômetros, estou em Emaús, mas entendi, o meu lugar é em Jerusalém. Então eles voltaram cheios de alegria. Fica de pé aí, irmão. Eu quero só que você reflita sobre isso. Segura na mão de alguém aí. Já vai terminar. Sabe, queridos, estava meditando nisso aqui hoje. E eu fiquei a pensar: Senhor, nos faz ter esse entendimento. Esses dias que se seguem aqui, irmãos, a esses acontecimentos, não vão ser bons, não. Vão ser difíceis. Esses dias que se seguem aqui, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a igreja se estabelece, e quando ele chega do Espírito Santo, só tinha 120, dos 500, 120. Ele cheio do Espírito Santo, ele cheio de alegria, eles unânimes todo dia no templo. Aí a Bíblia diz assim, Pedro pegou a palavra, pregou, está em Atos 2. Depois da primeira mensagem, cerca de 3.000 pessoas se agregaram. Aí no versículo 41, eles perseveravam, continuavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, de sorte que todos caíram na graça do povo, e todo dia se acrescentava à igreja aqueles que se iam salvando. Consegue entender isso? Pega na mão do irmão e assim, ei, nós somos essa igreja. Jesus continua no nosso meio. E assim, nós temos que estar aqui. Fala, nós temos que estar aqui, atraindo quem está lá fora para cá, para dentro. Você consegue ver isso? Esse, todos os dias estavam unânimes no templo e caíam na graça do povo, e todo dia Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos.
Algumas, eu acho que eu sou um pouco incrédulo, racional demais, eu nem disse amém. Vou pensar melhor depois. Mas eu já vi alguém dizer assim, que nós vamos comprar aqui um lado e quebrar para aumentar a igreja, vamos comprar aqui e quebrar. Eu não tenho muito essa fé. A minha fé é mais ou menos assim, se vier a condição de comprar aqui, ao invés de eu derrubar tudo que está feito, eu vou ali no terreno que está vazio, já faço outra igreja em outro lugar e tenho outras almas. É mais ou menos essa a minha visão. Mas eu quero crer na promessa que diz que esse templo vai ficar pequeno para o número de pessoas daqui. Eu creio nessas profecias que foram liberadas aqui. Eu estou morando aí em cima, vou dar uma melhorada para morar aí, mas qualquer momento desse eu posso quebrar tudo e fazer uma galeria zona muito linda aí, cheia de crente adorando a Deus. Posso! Vai depender muito de como está o teu coração. Se estiver cheio de alegria, se estiver adorando a Deus, nós vamos conquistar e as pessoas vão entrar. Aí daqui a pouco não vai dar para sentar do teu lado porque já tem um, não vai dar para sentar do outro porque já tem outro. Aí quem sabe a gente dizer agora caçar outro lugar para morar, porque nós temos que fazer a nossa galeria que cabe pelo menos mais 60, 70 pessoas ali em cima, para nós botar para adorar. De repente a gente pode formar obreiros que estão se levantando com coragem, com fé, e dizer assim, opa, aqui nós já podemos abrir uma outra porta e abrir um outro lugar para ganhar alma para o reino de Deus. Eu creio nessas promessas. Então, meu queridão, escute, não é dizendo eu vou sair desse departamento que você vai chegar a essas promessas, não. Não é dizendo eu não quero mais, pastor, entrega a outro que você vai chegar nessas promessas, não. É você enchendo o seu coração de alegria e dizer, Senhor, eu tenho muito a te agradecer, porque todo povo, vou dar uma palavra bem chula mesmo, sabe? Babaca que eu estava sendo, Senhor, de me afastar de tantas promessas maravilhosas que o Senhor liberou para mim. Mas hoje, Senhor, cheio de alegria, avivado, com a chama ardendo dentro de mim, eu volto para a tua presença, eu volto a me alegrar. Levanta a tua mão, meu Senhor Jesus. Coloca uma coisa no seu coração hoje. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Consegue entender isso? São mais de 215 milhões de brasileiros. Me parece que, segundo a contagem, já passou de 8 bilhões de seres humanos no globo Terra. Você consegue entender isso? No meio de tantos, olha quem Deus escolheu para estar no cenário. Eu quero que você entenda os últimos acontecimentos não podem ter poder para te tirar desta comunhão. Eu quero que você entenda, o que os anônimos estão falando a seu respeito, as palavras que estão te magoando, os sentimentos que estão te maltratando não podem ter lugar. Aonde deve estar as promessas, a esperança, a alegria de entender que você serve ao Deus poderoso. Aviva teu coração hoje, aviva teu coração agora. Diga para ele, Senhor, eu estou de volta com alegria. Se o seu lugar é no altar, o seu lugar é no altar, Pai. E eu quero te dizer, isso não é fardo, eu quero te dizer, isso não é peso, isso é privilégio, isso é honra. Deus te arrancou das garras do inferno, te limpou, te purificou e ainda está te usando pela sua graça e misericórdia. Você tem que alegrar seu coração por fazer parte de algo tão grande, tão maravilhoso. Eu quero que você encha seu coração de alegria. O seu lugar é em Jerusalém, o seu lugar é na presença do Senhor. Tem culto terça-feira, ai, que dia hoje foi difícil, ai, que dia hoje foi cansativo, eita, que dia complicado. Então vai encher teu coração de alegria, vai pro templo, chega cansadinho, chega cansadinha, mas a palavra do Senhor Deus libera para mim e para você esta profecia: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É na presença de Deus que tu vai renovar tuas forças.
Consegue entender isso? Quinta-feira é culto de ensinamento. Cleópatra vai se afastando, se afastando, se afastando. Aí um terceiro personagem chega e diz: o que é que vocês estão falando? Nós estamos falando a respeito dos últimos acontecimentos. Que acontecimento? O senhor é forasteiro, não viu falar não? Aí ele fala, desabafa, chora, bota para fora. Aí Jesus diz assim: pô, deixa eu te falar, está escrito lá no livro do Êxodo que vai se levantar um igual a Moisés. Levantou. Está escrito nos Salmos, está escrito nos profetas, está escrito. Quando ele senta na mesa, se manifesta para ele, ele diz: porventura não ardia em nós quando ele nos expressava a palavra. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Vai que Deus diz amém uma hora dessa. Dia de quinta-feira a gente estuda a palavra. Se Deus colocar no teu coração um desejo pela palavra, queridão, sabe o que vai fazer? Tu vai chegar aqui na quinta-feira com um caderninho especial de quinta de ensino. Tu vai chegar aqui com uma caneta esferográfica que não falha, aquela Bíblia, a mais simples, mas é a melhor que tem, nunca te deixa na mão. E você vai pegar todo o que for liberado da palavra pro seu coração. Você vai voltar para casa cheio de alegria e vai adorar o Senhor. Você tem perdido muitas bênçãos que Deus tem liberado para nós, sabe por quê? Muitas das vezes por causa dos últimos acontecimentos. Mas hoje eu quero que você dê uma olhadinha na sua história. Quanto tempo de crente você tem, hein? Ah, pastor, já estou há 20 anos. 60 anos, pastor Jonas? De crente? Quantos anos de crente? 50, 60? 60 anos de crente? 50 anos de crente? 54, lembrei, ele esqueceu de verificar os 30. 54 anos caminhando com Jesus. Aí se parecer um burburinho de últimos acontecimentos, ele olha lá e fala: ih, meu filho, eu lembro logo que passou e a obra aconteceu uma situação. Aí eu viajei até a cidade de Manaus, né, que é ali no centro, que a gente diz, é um. Cadê? Ali, Venderlei, chegou lá para Manaus. Não era longe do centro. Aí fui lá na casa do pastor Jonas pensando assim: meu Deus, como é que eu vou falar para ele isso aqui, rapaz? Mas eu tenho que falar, tenho que comunicar com ele. Aí eu cheguei lá e disse: meu pastor, é o seguinte, eu vim aqui que tem que tratar um assunto e é o senhor que tem que me aconselhar. Está acontecendo isso. Aí quando eu pensei que não me assiste abalar isso, ih, meu filho, isso não foi a primeira vez que aconteceu e nem vai ser a última. É assim mesmo. Mas fique tranquilo, sabe, irmãos, quem tem história não se abala em qualquer vendavalzinho. Ele olha, eu já passei por coisa muito pior, isso aí eu tiro de letra. E detalhe, amanhã é um novo dia. Está no controle do meu Deus. Está difícil hoje, não é se afastando que você vai ser renovado, não é fugindo que você vai resolver, é confiando no Senhor. Glória a Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanece para sempre. Pega na mão do seu irmão, me ajude, nós encerra agora. Diga para ele: eu confio em você, eu acredito em você, mas a minha fé está no Senhor. Ele é o meu socorro, Ele é o meu galardão, Ele é a minha esperança, e por isso você nunca vai se abalar. Vamos nos alegrar, vamos congregar, vamos, sabe, festejar, mas nunca vamos esquecer de quem nós temos crido. Então, se o seu irmão te decepcionar, ele pode fazer isso porque ele é ser humano. Se o seu irmão te caluniar, ele pode fazer isso porque ele é ser humano. Mas não é nele que você espera, é no Senhor. Uma das coisas que mais entristece a igreja é a própria igreja, irmãos. Aí acredito que quando o ataque vem lá de fora, a gente se dizia que é uma maravilha. A questão é quando o ataque está aqui dentro. Por isso eu quero que você entenda: confia no Senhor. No Senhor, que aí você não vai se abalar. Eu não sei o nome
mas ele ia levando Cleópas para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor veio de encontro a Cleópas e disse: olha a palavra, olha as promessas, elas se cumprem, elas vão se cumprir. Aí ele encheu-se de esperança, reacendeu a chama dentro de si, se alegrou e voltou para a presença. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus: é tempo de voltar ao seu lugar, é tempo de com alegria louvar o Senhor, é tempo de com alegria ministrar o Evangelho de Cristo, é tempo de com alegria fazer parte de um departamento e dizer: eu sou a resposta. É tempo de com alegria você dizer: eu aguardo aquele que vive e reina e que qualquer momento vem me buscar para morar e reinar com ele de eternidade em eternidade. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor. Tem alguém nesta noite que quer fazer uma reconciliação com Deus? Tem alguém nesta noite que quer um avivamento espiritual na sua vida, no seu chamado? Se tiver, vem aqui na frente. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, vem aqui, eu quero orar por você. É tempo de você retomar o caminho, é tempo de você se alegrar na presença, é tempo de você fazer parte da congregação de Jerusalém. Tem alguém? Não? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, eu te dou graças nesta noite. Aviva em nossos corações a chama do teu Espírito. Aviva em nós, Deus, o entendimento de que as promessas do Senhor estão de pé. Aviva em nós o entendimento, Senhor, de que Deus está no controle de todas as coisas e que te servir, Senhor, é um privilégio que o Senhor me concedeu. Espírito Santo de Deus, abençoa a tua igreja. Quero te apresentar aqueles que por um motivo ou outro não conseguiram chegar nesta noite aqui neste lugar. Deus, eu não vou citar nomes para não ocorrer, Deus, de esquecer alguém, mas o Senhor conhece cada um. Aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram, aqueles que estão a caminho de Emaús, que o Senhor os encontre pelo teu amor e misericórdia e os conduza de volta para a comunhão, para juntos, cheios de alegria, te adorarmos todos os dias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém. Aplauda a resposta do Senhor.